Olá, povo de Deus, quinta-feira da Epifania, 9 de janeiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de João 4, 19 até 5, 4 e Lucas 4, 14, 22a. Caríssimos, quanto a nós, amemos Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Todo que crê que Jesus, o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Continuamos com nossa reflexão sobre a primeira carta de João. Como já vimos, João trata de dois temas inseparáveis: o amor cristão e a fé em Jesus. Amor e ódio são inconciliáveis. O amor aqui no nosso trecho de hoje aparece em três relações: o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com os irmãos. O amor a Deus e aos irmãos estão intimamente ligados. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mas o verdadeiro amor a Deus manifesta-se no amor aos irmãos. Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor cristão tem a sua origem em Deus, porque Ele nos amou primeiro como verdadeiros filhos. Pertence-nos agora corresponder ao amor e gerar amor. Não foi o homem que alcançou a Deus com seu amor, mas o contrário. Deus veio ao nosso encontro em Jesus. Se amamos os outros, temos a prova real de que Deus nos amou. É fácil ser tentado a refugiar-se no amor de Deus, esquecendo os irmãos. Refugiar-se na esfera do divino, desinteressando-se pela esfera humana. E era a prática dos gnósticos. É pela fé que sabemos que Deus nos ama. O fiel amado, que nasceu de Deus, ama o Pai e o Filho, mas também todos os irmãos e irmãs nascidos de Deus. Só a fé e o amor nascidos da filiação divina permitem ao cristão vencer tudo quanto se opõe a Cristo, vivendo os seus mandamentos. Sem dúvida, a afirmação mais categórica de hoje é essa: se alguém disser ama a Deus, mas entretanto odeia o irmão, é um mentiroso. Nos últimos tempos, temos acompanhado uma avalanche de pregações que estimulam ódio, numa sociedade que acredita que bandido bom é bandido morto. E tudo é em nome de Jesus. Só não percebe a contradição quem está com a mente obnubilada pela ideologia. Precisamos resgatar urgentemente a coerência tanto do discurso quanto da prática em matéria de vivência cristã. Ou vivemos na busca permanente de aproximação das verdades evangélicas, ou optamos por uma vida hipócrita, onde nossas afirmações não têm coerência alguma com nossa prática. O escrito de João é cristalino. Este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Mais claro, impossível.
Lucas 4, de 14 a 22a. Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Temos hoje um texto decisivo para entendermos a missão de Jesus. Na sua terra, onde se tinha criado, junto de José e Maria, na sinagoga local, Jesus cumpre o preceito judaico de ir à sinagoga num dia de sábado. Como um leigo, Jesus se levanta na sinagoga para fazer uma leitura e lhe der o livro do profeta Isaías. Com esta moldura, Lucas apresenta o programa de ação de Jesus em profunda comunhão com o Espírito Santo. Jesus assumirá as seguintes atividades prioritárias: anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos, a recuperação da vista dos cegos, libertar os oprimidos, anunciar o jubileu, isto é, o ano da graça do Senhor. Está aí a síntese da missão do Messias. É clara a perspectiva do projeto libertador de Jesus. Particularmente, ele se destina aos pobres, aos oprimidos, aos enfermos. Jesus sabe que esses serão os que mais facilmente acolherão seu projeto. Suas palavras: pois esse só tem a Deus como esperança em suas vidas. Os abastados têm outros deuses. E quando Jesus diz: cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir, ele explicita sua consciência de que veio em nome do Pai para realizar seu projeto de salvação. Um dia, conversando com um bispo amigo, disse-lhe que nossa igreja local tinha perdido o rumo pastoral, que nosso planejamento não tinha emplacado junto ao clero, junto às comunidades. Ele me disse: se tivéssemos realmente feito a opção pelos pobres, não estaríamos assim. Nossa identidade cristã no meio da sociedade local seria a igreja dos pobres para os pobres. Como afirmou o Papa Francisco, convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele. De procurá-lo dia a dia sem cessar. Como nos faz bem voltar para Jesus. Um beijo no seu coração.